Fala aí, criança, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com a família de vocês. Vamos dar continuidade aqui às aulas sobre a população brasileira. Hoje a gente vai falar sobre a esperança de vida, ok? Ou expectativa de vida e pirâmides etárias. Temos um gráficozinho aqui, ó, que vai estar no livro didático de vocês na página 134. Título: Brasil, esperança de vida, 1950 a 2015. Então, sabemos que ali vão ter dados que vão estar compreendidos desde de 1950 até o ano de 2015, ok? Aqui nós temos os anos, inicialmente vai subindo de década em década, aqui a gente vê que tem um intervalo de 5 anos, beleza? E aqui, esperança de vida. O que a gente pode concluir aqui? Que quanto maior a coluninha aqui, maior vai ser a expectativa de vida. Inclusive está ali em números. Esses números representam idade, anos. Então a gente pode observar aqui o seguinte, que em 1950 nós tínhamos a expectativa de vida de 52 anos. E agora em 2015 de 75 anos. Mas vamos lá, o que é uma expectativa de vida? Expectativa de vida é um cálculo feito médio da quantidade de anos que normalmente as pessoas vão viver num determinado lugar, no caso aqui no Brasil. Então, em 1950, a expectativa de vida era de 52 anos. Então quer dizer que todo mundo tinha que morrer com 52 anos? Obviamente que não. Mas, de uma forma geral, a média de idade era de 52 anos de idade máxima das pessoas, ok? Já em 2015, a gente vê que as pessoas estão com uma expectativa de vida maior, beirando 75 anos. Volto a dizer, isso não quer dizer, se você tem lá sua avózinha, seu avô, que está com 75 anos, que ele vai falecer esse ano, não é isso. Ah, então quer dizer que eu só vou viver até 75 anos? Ai meu Deus, não, gente, calma. Como eu falei, é uma média, ok? A gente pode viver mais e pode viver menos. Isso aí é uma média, ok? Próxima informaçãozinha que a gente vai falar aqui. Ah, tá, vamos lá. Então a gente pode observar que tivemos um crescimento a partir da década de 60 em diante, da década de 70, perdão, em diante, a gente teve um crescimento. A 1950, 52 anos, 1960, 52 anos, depois a gente foi tendo um aumento nessa expectativa de vida. 63, 65, 69, 72, 74, 75. Quais alguns fatores, que fatores que a gente pode citar aqui que influenciaram nessa ampliação? Vamos lá. A gente hoje em dia tem uma tecnologia mais desenvolvida, correto? Certas doenças que causavam uma grande mortalidade hoje em dia já são bem mais controladas ou já são controladas 100%. E tivemos campanhas de vacinação, desenvolvimento de novas técnicas no tratamento de doenças, e tudo isso fez com que a nossa expectativa de vida conseguisse aumentar, que a gente conseguisse viver mais, ok? Então vamos passar aqui. Deixa eu diminuir. Próxima imagem. Também está no livro didático de vocês. Isso daqui é uma pirâmide etária. Vamos lá, vou explicar. Deixa eu tirar aqui o zoom, ficou grande demais. Vamos lá, vou explicar o que é uma pirâmide etária. Mas antes vamos observar aqui. Essa pirâmide etária é do Brasil, do ano de 2016. Pirâmide etária é o seguinte. É feito um cálculo, ok? Para a gente ver a quantidade de pessoas que tem numa determinada faixa etária. Vou explicar melhor. Aqui, a população em milhões de habitantes, de 0 até 0,4 milhões ali. No caso, vamos parar aqui no 3, beleza? 3 milhões de habitantes. Vamos lá. 3,75 milhões, perdão. E aqui nós temos, na primeira partezinha aqui, de 0 a 4 anos. Então, a gente pode ver que aqui, ó, está quase chegando em 3,75 milhões de habitantes de 0 a 4 anos. E na faixa etária de 5 a 9 anos, você vê que tem um pouquinho mais. E assim, é só a gente pegar e observar a faixa etária que a gente quer observar e ver como está essa barrinha. Lembrando, quanto mais longa, quer dizer que mais gente tem naquela faixa etária. Quanto mais curtinha, menos longa. E a professor, por que de um lado está azul escrito homem, do outro está vermelho escrito mulher? Simples, porque aqui
eles dividem por gênero, homens e mulheres. Então a gente pode observar que aqui nós temos é, um lado para os homens e aqui um lado para as mulheres, ok? E a gente também pode observar que ocorrem, às vezes, pode ser que esteja igual ou bem próximo, mas tem sempre uma pequena diferenciaçãozinha, beleza? E lembrando que isso daqui é do Brasil. O que a gente pode observar aqui? Se vocês olharem para essa pirâmide, onde vocês acham que tem a maior concentração de faixa de pessoas? Em qual faixa etária? A gente pode observar aqui, se a gente fosse pegar as três maiores, a gente poderia pegar aqui, ó, essas três aqui, ó, de 20 a 24, de 25 a 29 e de 30 a 34. Então, a gente pode observar que a gente tem uma grande concentração nas faixas etárias mais novas e vai tendo uma grande diminuição conforme vai passando a idade. Beleza? Lembra que a gente falou que a nossa expectativa de vida é de aproximadamente 75 anos, ou pelo menos era em 2015? Você pode observar que subindo aqui de 75 a 79 anos já fica bem fininha. No caso dos homens aqui, ó, em 90 já está bem pequenininha, ok? E aí o que a gente pode observar? Quando a gente olha uma pirâmide etária e vê que a base dela aqui está muito grande e depois ela afunila demais, fica bem pequenininha, a gente pode observar que normalmente a gente está falando de um país onde não tem uma grande expectativa de vida, onde não tem um tratamento adequado na área da saúde, onde as pessoas não têm muita renda, porque sem renda fica difícil da gente se cuidar. Então a gente pode observar vários fatores do tipo, beleza? Vou mostrar para vocês aqui uma outra imagem, a gente vai entender isso aí. Aqui, ó. Aqui, galerinha, nessa imagem nós temos duas pirâmides etárias. Uma da África em 2006 e uma da Europa em 2006, beleza? E aqui vocês podem ver jovens, adultos e idosos. Eles, além de botar por idade, eles fizeram essa divisãozinha. O que a gente pode observar? Na África, a gente viu uma grande concentração de jovens. Lembra o que eu falei? E aí, no caso aqui, nós estamos falando do continente africano. A gente já aprendeu que a África não é um país. E assim como a Europa também não é um país, é um continente, beleza? Eles pegaram e fizeram uma média com os países da África e os países da Europa. E a gente pode observar aqui, ó, a diferença. Que na África nós temos uma grande concentração de jovens, já na Europa a gente tem uma concentração bem menor. A gente pode observar que tem mais adultos do que jovens, ok? Dentre outras coisas, o que também tem a ver aí? Lembra que a gente falou? Tá, a gente também pode observar aqui, antes de eu entrar nesse assunto, olha aqui, quando ela vai subindo, aqui ela vai afunilando, afunilando, e aqui não, ó. Você pode ver que ela se mantém mais reta, principalmente das mulheres, olha. Tem uma maior concentração de idosos na Europa do que na África. Por que isso? Nós temos na Europa um pouco mais de poder aquisitivo, as pessoas têm normalmente uma renda melhor, muitas das vezes uma vida melhor, em uma condição de vida melhor, correto? As pessoas têm mais poder econômico, têm mais acesso à área tecnologia na área de saúde, então conseguem se cuidar melhor. E aí também vem a questão da nossa cultura e da nossa educação, a questão da reprodução. Muitas das vezes a gente vê as pessoas que não tendo um planejamento familiar e tendo muitos filhos mesmo sem condição de cuidar, porque não pensam um pouco antes ou porque não têm acesso às informações e aos meios de prevenção. Isso também vai gerar uma grande quantidade de jovens. Já em países onde as pessoas têm um pouco mais de planejamento, consciência nessa questão, eles também têm recursos também e acesso aos meios de prevenção, a gente pode ver que a quantidade de jovens vai ser menor. Então, eram algumas coisas que eu queria pontuar para vocês, beleza? Vocês podem observar aqui a diferença entre, por exemplo, aqui a pirâmide etária da África e da Europa, e vamos fazer uma comparação agora com a pirâmide etária que a gente estava olhando do Brasil. Olhando aqui essa de 2016, beleza? Do Brasil, a gente pode observar que ele vai estar de certa forma no intermediário entre o que a gente viu na África, correto?
e o que a gente viu da Europa. A gente não tem aquela configuração que vai formando quase um triângulozinho assim, onde aqui a base é bem mais larga e vai afunilando, beleza? Mas também não tem uma pirâmide onde ela consegue manter uma proporção mediana com um número bem menor de jovens. Então a gente pode dizer que o Brasil está com a sua população, a configuração da sua população entre o que a gente pode observar na África, que seria um continente um pouco mais pobre, e o continente europeu, que seria um continente mais rico, beleza? Lembrando que, lógico, o Brasil não é um continente, o Brasil é um país, mas de grande proporção. A gente diz que o Brasil é um país com proporções continentais, a gente já viu que ele está entre os maiores do mundo. Então eram algumas coisas que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.